Amigos, muito bom dia a todos. É uma alegria voltar a essa casa. Vocês não fazem ideia da expectativa. Eu normalmente acordo cedo aos domingos de manhã e até às 9 da manhã eu faço uma porção de coisas pessoais, entre elas organizar a minha agenda da semana, prestar contas para mim mesmo da semana passada, se eu fiz tudo que tinha feito. Mas eu estava numa tal expectativa que eu não fiz nada disso hoje de manhã, só esperando a hora de vir para cá. Então, só cumpri com minhas tarefas domésticas lá e estava na expectativa de vir para cá, chegar mais cedo, encontrar os amigos e viver esse clima, não é, de espiritualidade muito delicada, muito sensível que a gente percebe nessa casa. E quando eu sentei aqui, fiquei nesse estado de recepção das boas intuições, eu lembrei-me de uma experiência recente que eu gostaria de brevemente partilhar aqui antes de comentarmos o texto. Por conta da atividade no 11º Congresso Espírita Mundial, agora no mês de outubro, eu fui ao Uruguai, mais especificamente à cidade de Punta del Este, onde ocorreu o evento. E finalizada a atividade, no dia posterior, nós fomos a um centro espírita nesta cidade, o único da cidade, que é um centro espírita num container. Então, é um lugar um pouco maior do que a Celi. Então, a Celi me lembrou aquele momento em que era uma casa com talvez, esse comprimento aqui da Celi até ali a cortina, e um pouquinho mais largo, que cabiam 2 filas de cadeira de um lado e uma fila de outro, mas não tinha essa entrada, não tinha esse vento, não tinha, sabe, coisas diferentes. E naquele dia eu me emocionei muito por essas possibilidades que a gente tem no Brasil, por esses centros espíritas. Me dei conta que só o bairro que eu moro tem 6 centros espíritas, né? E nós temos uma experiência como essa de alugar uma casa para uma instituição espírita, o que não é possível lá. É muito caro, tudo é muito difícil, e o centro espírita está num terreno, num bairro afastado da cidade, como normalmente ocorre em muitas regiões, e o centro está instalado num container. E ali o ar-condicionado o tempo todo ligado para que as pessoas possam ficar dentro do container, né? E a instituição faz todas essas atividades que nós fazemos, a reunião pública, o estudo, a assistência à comunidade, a evangelização das crianças, agora tudo em horários que vão ali sendo revezados nas atividades, porque o espaço é muito pequeno. Então, estou compartilhando essa experiência porque me fez valorizar muito as instituições espíritas que nós temos e para que nós valorizemos essa experiência, não é, de poder vir, de estar aqui, de poder acompanhar, porque em outros lugares tudo se torna mais difícil, né? Então, que aceitemos as correções que temos, e uma delas, né, é que nós cuidemos, né, das nossas casas. Esse texto de Emmanuel completa um raciocínio que eu venho desenvolvendo ao longo de uma semana, mais ou menos, e completa muito uma palestra que eu fiz ontem à noite, com o título também Viver com Jesus, que está no canal de uma outra instituição, e desenvolveu-se a partir de uma experiência pessoal de leitura do livro Parábolas do Amor, do Jorge Elahá e da Sami Avada. Lá para um tanto do livro, o Jorge Elahá explica o mito de Jó à luz da doutrina espírita. E quando eu li aquela explicação, eu me coloquei na leitura e pensei, como é que eu reagiria se me acontecesse algo do que ocorreu a Jó? Eu não quero as 10 provas, era algo, tá? É só algo, eu só pensei isso. E aí eu pensei, e aí, na mesma hora eu pensei assim, não, tudo isso é muito difícil, porque são provas muito profundas. Ele é aquele que representa o que compreendeu as leis divinas e vivenciou essas leis e respeitou-as no sentido profundo. Mas aí passou-se, a leitura caminhou, e eu me dei conta de que a espiritualidade me colocou em várias situações que eu fiz uma alusão que era nanosituações de Jó. Não são nem micros, são nanosituações de Jó. Porque eu vivi uma experiência em que eu perdi um dinheiro porque eu paguei um boleto falso. Vocês acreditam nisso? O boleto do pagamento das prestações do meu carro
acessei no dia X, como eu sempre fazia, e aquela pessoa que quer pagar as parcelas antecipadas para terminar, né? Aí tinha lá uma mensagem, o site fora do ar, estamos atendendo no WhatsApp. Eu sempre acessava esse site, enfim, paguei esse boleto, descobri um mês depois que tinha, sabe? Descobri um mês depois, mas aí naquele momento foi tudo bem, tá certo, vamos para frente. Depois, numa dada experiência, eu ia gastar uns R$ 700, mas eu disse, eu vou botar uma margem maior, porque sempre tem surpresas. Aí eu deixei uma margem de 1.500 e a coisa acabou em 4.500, né? E aí eu lembrei que era uma nano experiência de perder dinheiro, né? De ter prejuízos, e como é que eu reagiria a tudo aquilo. Aí depois eu vivi uma experiência que eu relacionei com a parábola dos trabalhadores da última hora, porque num momento exato eu me reconheci como aquele da primeira hora pedindo prestação de contas, porque eu estava numa dada situação há muito tempo, aí chegou gente nova e me tiraram da situação e foram aplaudidos, reconhecidos, e eu fiquei lá com uma raiva danada. E aí quando eu saí do lugar, eu reconheci que eu estava com raiva e que eu estava com inveja. E eu lembrei da parábola dos trabalhadores da última hora. Aí eu cheguei em casa, li, e verifiquei que o da primeira hora, quando ele reclama que os outros recebem o mesmo salário, é porque ele não quer dar o valor aos outros que chegaram na última hora. Ele se acha merecedor demais. Porém, o contrato estava ali sendo respeitado a todos. E eu vi que os meus cacos de orgulho, de egoísmo, estavam ali, todos espalhados, né, na vida, e que eu tinha que recolher, que eu tinha que diluir, que eu tinha que me organizar e que eu tinha que respeitar. E aí fui fazer isso, né? E aí fui pensar exatamente o que é viver com Jesus. Porque aí eu fui me dando conta que falar sobre Jesus é muito fácil. Aí peguei minha lista de palestras e fui ver quantas, né, eu já fiz. Eu entendi que isso era fácil. Aí eu fui ler Joana de Ângeles e num dado momento ela diz que não basta ensinar a caridade, é preciso praticá-la. Então é uma díade, ensinar e praticar. Mas eu estava na minha nano experiência de Jó. E aí eu comentei com uma amiga e ela disse assim, você precisa refletir mais. Ou seja, eu fui conversar com essa amiga para ela acolher a minha dor, para ela dizer que de fato estava doendo, né? Mas ela me deu a resposta que eu precisava ouvir. E ontem, na palestra que eu fui fazer, caiu de Pão Nosso a de número 70, intitulada Elogios. E a última frase da sentença é que bem-aventurados são os que praticam a palavra. Ou seja, era tudo que eu precisava ouvir para juntar aqueles cacos todos e me recompor. Aí agora de manhã nós somos premiados com esse texto 88, Correções. E vejamos o que esse texto diz, né? Emmanuel, como sempre, especialíssimo, nos orientando. Aí ele vai lá em Paulo e diz, suporteis a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija. Então, Paulo falando a Hebreus, nos lembrando que o lugar é o de filhos. E nos leva a imaginar qual é a correção que um pai dá a um filho. Claro que aqui ninguém vai lembrar daquele pai que não entendeu a sua função, que a exerce de uma forma tóxica, mas o pai aqui é aquela representação do pai amoroso, do que entendeu a sua função, do que a exerce com amorosidade. Então, a correção de um pai para um filho, mesmo que seja dura, é amorosa, mesmo que seja legítima, é com afetividade, para que nós entendamos como é que Deus nos trata. Chegam as correções, mas chegam com amorosidade, né? São as nossas nano-experiências que vêm aí repletas de amorosidade. E Emmanuel comenta, bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Então, vemos aqui duas condições, né? Feliz, bem-aventurado, é o que compreende a correção. E a gente nem sempre compreende. E nas minhas nano-experiências, no começo, eu não estava entendendo aquilo ali, não. Eu estava vivendo e sofrendo, né?
na minha perspectiva. E aí depois de quem compreende a correção é quem a aceita. Mas não é aceitar de qualquer modo, porque às vezes a gente aceita relutante. É quem aceita sem relutar, ou seja, sem reclamar, sem recalcitrar. Aceita, né? Incorpora aquele processo. E Emmanuel vai explicar dizendo: rara, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e aceitá-la. Então vejamos que aqueles que entendem são poucos, nós outros estamos na multidão, né? Não estamos acolhendo, começamos a reclamar, não fazemos uma leitura de maior profundidade, né? Por que isso me ocorreu, porque essa situação difícil que me chega, as mais diversas, né? Que para todos nós chegam. E Emmanuel prossegue dizendo: por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa, mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas, qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear o escuro e triste caminho. Aí aqui Emmanuel nos dá uma aula, né? Vejamos que ele ameniza a situação e diz, por vezes, a repreensão generosa do alto. Então, não é qualquer repreensão, é a repreensão generosa. E sendo do alto, ela não viria de outra forma. E Emmanuel ainda explica, né? Essa repreensão generosa, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, ou seja, nos chega, vem para a nossa experiência de vida, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Então, de novo, Emmanuel aqui com as díades, né? Não é só uma advertência, mas é uma advertência sagrada e silenciosa. Ela não chega com o ruído do mundo em que nós vivemos. Por vezes, somente cada um de nós sente, né? Está ali naquela situação e sente que houve uma reprimenda a nos chamar a atenção. Aí Emmanuel vai ainda lecionar aqui para nós dizendo, mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador. Ele tinha dito isso antes, mas aqui na metodologia de Emmanuel, ele sempre repete com outras palavras para a gente entender. Isso está dito lá no primeiro parágrafo e ele parafraseia aqui. A mente encarnada, ou seja, nós, né, repelimos aquilo que nos salva, aguilhão salvador, ou seja, não veio apenas para nos acicatar, mas, entre aspas aqui, para nos salvar, entre aspas, porque para o Espiritismo a noção de salvação comum, sem que a gente passe pelas provas, isso não existe, né? O conceito de evolução, de transformação moral, é que seriam bons sinônimos para cá. Aí depois, olha o que diz Emmanuel, ele começa a enumerar aqui, eu não consegui nem contar, mas vejamos. A mente encarnada repele o aguilhão salvador e o que faz? Aí mergulha na noite do infortúnio, que é quando a gente reclama, né? Mergulha na noite do infortúnio, mergulha na noite da rebeldia, o item 1. O 2, elimina possibilidades preciosas, ou seja, nos fechamos para as possibilidades de renovação. E 3, qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora. Olha a releitura que Emmanuel faz, né? Aquilo que é difícil para nós é uma influência renovadora, que tem uma função destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Então, se a gente fizesse umas preces assim, usando os recursos tecnológicos que são do nosso tempo, talvez, Celinha, a gente pedisse para ter uns óculos 3D para ler as situações de vida, né? E seriam óculos que nos levariam a olhar para dentro e não para fora. Então, um óculos 3D para leitura das situações que nos chegam, Emmanuel aqui dando outro contorno para aquilo que é difícil. E nos lembremos que o título é Correções, tá? Aí, seguindo, muita gente, em face do fenômeno regenerativo, olha só como ele vai
classificando e adjetivando o que para nós é um infortúnio inqualificável, como dito no parágrafo anterior. Aqui ele chama de fenômeno regenerativo. Muita gente, em face disso, apela para fuga espetacular da situação difícil, ou seja, a dificuldade de enfrentar, foge. Aí foge das mais diferentes formas, né? Foge pela negação, foge porque sai do lugar, foge pela falta de coragem para o enfrentamento, enfim, foge, foge, foge. E Emmanuel diz mais, entrega-se inerme ao suicídio lento. E aqui ele não faz rodeios, né? Entrega-se inerme ao suicídio lento, aquele que muitas vezes vem de forma indireta, pelos abusos os mais diferentes em relação à vida, mas veja que aqui está qualificado como uma situação para a qual nós não mobilizamos a resignação ativa. E prossegue aqui o texto, fechando esse parágrafo, dizendo: quem assim age, não é? Abandonando-se à indiferença integral do próprio destino. E aqui não tem como eu não me lembrar do livro de Ana Teresa Camasmi, que tive a oportunidade de estudar com a Elizabeth, Caminha que a vida se encontra. Que a vida te encontra, aliás, caminha que a vida te encontra. Então, quem fica inerme na vida perde as oportunidades de se encontrar com as soluções que a própria vida traz. O que não significa dizer fazer uma parada estratégica para pensar sobre a própria vida. O que Emmanuel nos adverte aqui é ficar inerme, ou inerte, ou paralisado, estagnado, né, naquele modo reclamação. É como se ativasse o modo reclamação, né? Se colocando sempre como a grande vítima da vida. E aí Emmanuel prossegue dizendo: quem assim procede não pode ser tratado por filho. Confesso a vocês, quando Celinha leu, choquei aqui. Não é? Porque o que é que está dito no início? O pai corrige o filho amorosamente. Então, cabe na posição de filho assimilar essa experiência desse pai funcional. E aí, quem fica inerme não pode ser tratado por filhos. E Emmanuel aqui não é forte? Eu senti um impacto quando você leu. E Emmanuel aqui não alivia, né? Não pode ser tratado como filho. Ele aliviaria aqui para a gente se ele tivesse dito, não deve ser, mas não é isso. Ele fecha as possibilidades e diz, não pode ser tratado por filho. Qual é a justificativa para isso? Diz Emmanuel, porquanto isolou-se a si mesmo, ou seja, não buscou o pai. E o texto segue dizendo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Vejamos que não são paredes físicas a que Emmanuel se refere, são paredes de sombra no campo emocional. Ou seja, quem assim procede se retira da condição de filho, de receber as bênçãos divinas e, portanto, fica naquela posição de reclamar, de reclamar, de reclamar. E aqui o texto vai mais adiante e diz, aqueles que compreendem as correções do todo misericordioso reajustam em círculo de vida nova e promissora. Vejamos, é um único período de Emmanuel. Aqueles que compreendem as correções do todo misericordioso, então os óculos 3D, para a gente olhar para frente, para dentro, para entender, reajustam-se, ou seja, saem daquela condição difícil de erro e reajustam-se, olha que coisa interessante, em círculo de vida nova e promissora. Então isso aqui é muito interessante para a gente pensar essa ideia da vida em movimento, né? Organizar, veja, o círculo de vida nova e redentora, ainda que caminhe no mesmo lugar, mas não está fazendo da mesma forma. Círculo de vida nova e redentora, que vai, né, lhe trazer aí um novo momento, uma nova experiência, uma nova conexão. E Emmanuel prossegue, vencida a tempestade íntima, ou seja, ele não disse que não é para ter tempestade, ele aqui reconhece que a gente entra em tempestade, mas a gente não deve permanecer em, vejamos que é, vencida a tempestade íntima, revalorizam-se, olha o verbo,
revalorizar, quer dizer, trazer novo sentido às oportunidades de aprender, servir e construir. E aqui Emmanuel com as suas tríades, né, sempre muito presentes em seu texto. Não é só aprender, porque quem aprende pode não passar adiante. Aqui é aprender e servir. Mas quem serve sem a perspectiva da construção não completa a tríade, é aprender, servir e construir. Porque nós podemos servir de uma forma desconstrutiva. E Emmanuel aqui nos lembra que o nexo entre os três e vejamos que é gradativo, porque é aprender primeiro, servir e construir. Então é o último passo. E, segue o texto, fundamentados nas amargas experiências de ontem, Emmanuel também não desconsiderou que elas são difíceis. Inclusive, parece que agora ele leu aquele nosso coração do primeiro momento, porque ele disse que elas são amargas, né? Então, ele agora chegou junto, né? As amargas experiências de ontem aplicam as graças da vida superior com vistas no amanhã. E aqui traz o mentor a perspectiva espírita. O foco é o hoje olhando para o amanhã. Essa perspectiva ela aparece muito nos textos de Emmanuel. Inclusive, ontem à noite na palestra eu me lembrei de um exemplo de Emmanuel que está num outro texto, em que ele compara a vida a dois vidros do carro, né? O vidro da frente, que a gente olha para a estrada, e o retrovisor, que é pequeno, curtinho, que a gente olha de vez em quando, mas a gente não dirige olhando para o retrovisor, a gente olha para frente e, vez por outra, a gente dá uma olhadinha aqui para ver se vem carro atrás, se tem carro na direita, se a gente pode passar. Então, Emmanuel, num outro texto, ele faz essa metáfora para explicar a relação presente, passado e futuro. Dar uma olhadinha, ou seja, o que fizemos, olhar bastante para o agora, porque o futuro está ali na frente. E aqui ele traz essa ideia com outras palavras, né? Fundamentados nas amargas experiências do ontem, então não desconsidera aquilo que nos doeu, num dado momento, aquele revés financeiro, aquela perda emocional, aquela situação difícil, de fato foi amarga para o nosso nível evolutivo. Mas aplicar as graças da vida superior, ou seja, o que nos chega quando nós nos colocamos em movimentação com vistas de amanhã. E para concluir, diz o mentor, não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Isso aqui é Emmanuel e eu penso que ele sempre quebra o senso comum. Não te esqueças de que o mal pode oferecer... Aliás, vou ler de novo. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quebra o senso comum, aquele senso comum de que nós aprendemos com o mal e que aprendemos com o erro. Na verdade, nós aprendemos com a correção. E o título do texto é Correções. Né? Então, nenhuma ponta em Emmanuel é desatada, nada assim foi um descuido. Não, os textos são profundamente pensados. O mal não oferece correção. Então, quando nós estamos passando por situações difíceis, a correção não está na situação difícil em si, mas como nós olhamos para ela. E aí vejam como ele termina aqui a mensagem. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Então, ele nos dá aqui o recado em essência. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, ou seja, ela chegará. Aceita, aí tem a condição, o advérbio, humildemente, não é aceitar de qualquer forma. Porque se não tivesse esse humildemente aqui, aceita, poderia a gente dizer, mas até reclamando vale. Não vale, é desse modo. Aceita humildemente. E tem mais, com a convicção de que constitui verdadeira mensagem do céu. Então, não é só aceitar humildemente, mas é fundamentar essa aceitação. É a convicção. E aqui eu acho interessante as escolhas que Emmanuel vai fazendo, porque não é a certeza, é a convicção. Alguém que está convicto, ele tem uma certeza no nível mais profundo, de fato enraizado. É aquela ideia que não vai se modificar porque está convicto de que isto se constitui
verdadeira mensagem do céu. Então, o mentor espiritual nesta manhã nos convida, nessa mensagem de número 88, a uma releitura da vida. E a releitura exatamente quando as coisas estão muito difíceis. Então, a perda emocional foi por uma excessiva valorização orgulhosa, egoísta da situação. A perda financeira foi por descuido, por imprevidência, porque qual é o motivo ali que eu não estava tão maduramente na situação a ponto de percebê-la. Ou o que é mais importante aqui para a gente concluir a reflexão dessa manhã, como é que diante de todas essas perdas, emocionalmente nós reagimos. Talvez o primeiro impacto seja de fato o impacto da perda, mas o segundo, a releitura, o olharmos para enxergarmos a correção que nos chega. E só para concluir, a frase de Joana que ela diz em Vida Feliz, o socorro sempre chega antes. Linda. Né? Era isso, Celinha. Que maravilha, né? Essa palestra de Denise, né? A correção é muito importante, né? Estarmos sempre nos observando, né? Momentos dos avisos. No próximo domingo, dia 30 de novembro, a palestra será realizada por Suênia Freire com o tema Os Problemas da Existência. Informamos que no mês de dezembro, todas as palestras serão precedidas por harmonização musical. Essas harmonizações terão início às 9h45. Recomendamos que possam chegar mais cedo a Celi para sentir a ambientação artística e espiritual. Informamos que a Celi tem uma mini livraria e o livro que foi mencionado aqui pela palestrante Denise pode ser encomendado. Qualquer dúvida é só procurar qualquer um de nós trabalhadores da casa. Nós também temos uma mini biblioteca. Quem tiver interesse em levar o livro para fazer a leitura, é só também procurar qualquer um de nós. O atendimento fraterno é realizado após a palestra. Quem tiver interesse, é só procurar o colaborador Oscar. A água fluidificada estará disponível aqui depois da aplicação do passe na sala ao lado. As luzes agora serão apagadas, a fim de facilitar a nossa concentração no momento da prece final e da aplicação do passe coletivo. Deixa eu ficar em pé aqui no passe. Fechamos nossos olhos nessa sintonia com os benfeitores amigos. Vamos colocar dentro de nós esse óculos tridimensional para olharmos um pouco mais para dentro de si e podermos visualizar com a misericórdia e com a humildade que temos feito de errado, para que possamos corrigir e nos tornarmos pessoas ainda próximas do Pai. Queremos também, Mestre querido, agradecermos por esse momento em que estamos aqui na Celi, nesta manhã de domingo. E peçamos, Jesus, pelos nossos irmãos que não tiveram essa oportunidade de aqui estar. E agradecemos pela Casa Celi e por tantas casas que há em nossa Paraíba, em nossa cidade, quando tantos outros lugares não têm essa casa de acolhimento e de prece. Te agradecemos, Mestre querido, por mais um dia. Te agradecemos por mais uma semana. Que Tu possas abençoar-nos a nós e a todos os nossos familiares que estão em casa.
Sê conosco, Jesus amado, hoje e sempre.